Bom, e ainda falando sobre o Ministério da Saúde, nesta quarta, questionado sobre o futuro do Ministério da Saúde, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o general Eduardo Pazuello vai ficar por muito tempo no cargo. Segundo a Folha, empresários, dessa vez, não vão tentar interferir na escolha do novo ministro da Saúde. Há um mês, alguns desses grandes empresários próximos de Bolsonaro se envolveram fazendo sugestões de nomes para o cargo, como os de Nelson Teich e também Cláudio Lotenberg. Além disso, o objetivo do governo é não repetir o que aconteceu com Nelson Teich, quando Bolsonaro definiu com rapidez o seu nome para o lugar de Henrique Mandetta, mas o presidente não conseguiu se afinar com ele. E mais um fato, ainda nesta quarta-feira, o ministro interino, Eduardo Pazuello, anunciou a nomeação de mais 4 militares do Exército para a pasta da Saúde. Zé Maria, não sei suas primeiras impressões aí sobre o ministro interino, o general Pazuello, mas de qualquer maneira, será que não seria bem-vinda nesse momento a efetivação do ministro, até para dar uma segurança para ele, para que ele já pudesse tomar pé da situação e tomar medidas de forma já definitiva, já com a segurança de que vai permanecer no cargo, Zé? Pois é, olha, você sabe, Vitor, que ontem mesmo eu já tinha informação, me falaram e eu disse aqui nos Pingos nos Is, de que o Pazuello iria ficar pelo menos 15 dias a mais e tal. E a informação não é de que o presidente está indeciso ou pensando, não. Eu acho que o presidente está certo neste momento. Veja bem, se o presidente Jair Bolsonaro nomear agora um novo ministro, será o ministro da pandemia. Ministro da pandemia, não um ministro da Saúde. O Ministério da Saúde é importantíssimo. Tem uma verba assim, das maiores aqui na esplanada dos ministérios, um grande orçamento, uma penetração incrível em todo o país, nos estados e nos municípios, né? É um canhão político. Daí essa disputa política em torno do Ministério da Saúde. Mas só que no momento, o ministro que o governo precisa, que nós precisamos, é um ministro que faça uma gestão de crise, um ministro que faça um enfrentamento à pandemia. O general Pazuello é especializado exatamente nisso, em logística. Logística, em linguagem militar, é o responsável pela chegada lá na ponta mesmo, na cena da guerra e tal, no palco, a arma, a comida, a água para o soldado. É disso que está precisando, neste momento, o Ministério da Justiça. Então, está uma pessoa certa no local certo. Não para elaborar conceitos sobre medicina preventiva, medicina, agora que está na onda é a medicina privada, né? Não é nada disso. É uma guerra. Então, o presidente Jair Bolsonaro tem um profissional certo no lugar certo. É preciso saber que aquela história de que os militares ficam marchando de armas nas mãos nos quartéis, isso é coisa do Vandré, isso é coisa de poesia, de música, né? Na realidade, os militares ficam estudando para se chegar a general, e são poucos generais no Brasil inteiro, né? Na ativa eu acho que 17, para se chegar a general é preciso muito estudo, muito conhecimento e conhecimento específico. Cada arma dentro das forças, tem um estilo, tem um conhecimento e tem um estudo e aprofundamento. Então, é isso. Se o presidente Jair Bolsonaro escolher agora um ministro da Saúde, ele terá que, em poucos meses, escolher outro, porque ele estaria escolhendo diante de um conceito e de um momento de pandemia. A pandemia vai passar, se Deus quiser, né? Em meses, né? Então, é isso que eu penso. Então, eu acho que o presidente terá tempo e está com um profissional especializado no setor. Agora, quanto a essa história de nomear militares e tal, são as pessoas que ele conhece, são as pessoas que ele confia. Eu me lembrei ali exatamente da liberdade do Brasil, quando Dom Pedro recebeu o seguinte conselho, né? Pegue a coroa e coloque sobre sua cabeça antes que outro aventureiro faça. Então é isso, ele está nomeando antes que o Centrão faça. É isso mesmo, tem que tocar em frente e é um momento de guerra sim, a pandemia exige isso. Depois conversamos sobre propostas aí de medicina preventiva e medicina privada, enfim, e complementares. Você, Augusto, que achou dessa fala aí do presidente de que o general Pazuello vai ficar por muito tempo no ministério? Olha, eu acho que o Zé
vem destacando muito bem qual é o papel do ministro da Saúde hoje. É muito mais cuidar da logística, do apoio aos estados aí do que qualquer outra coisa, né? Depois que o Supremo decidiu que a montagem da estratégia e sua execução, né, do combate ao coronavírus deve ficar por conta dos governadores e prefeitos, com a justiça monitorando, o Ministério da Saúde não pode fazer o que, aliás, não deveria, que é traçar, como fazem os países menores e menos diversificados, traçar a estratégia de combate à pandemia. Num país como o Brasil não faz sentido isso. Quer dizer, da mesma forma que eu digo que os governadores conhecem os municípios muito menos que os prefeitos, é evidente que os governadores conhecem mais os seus estados do que uma autoridade federal. Isso daí é uma obviedade que eu estou dizendo, mas é bom que o Brasil esquece as obviedades, né? As coisas mais simples são ignoradas aqui. Então, eu estava vendo hoje, na coletiva do grupo de combate ao coronavírus aqui de São Paulo, que o ministro já tem tornado muito mais ágil aí a entrega de respiradores, a distribuição de verbas, tal, e é isso que precisa ser feito. No mais, eu acho que isso é descentralizado. Você não pode tratar o Brasil como se fosse uma Bélgica. E a Bélgica é diversificada, aliás. Vamos pegar um país mais simples. A Áustria. A Áustria pode ter uma política uniforme. O Brasil, pelas suas dimensões e pela diversidade do povo brasileiro, da geopolítica, da geografia, é diferente. Do clima, de tudo. Bom, amanhã vai haver uma reunião entre o presidente da República e todos os governadores, né? Os governadores de estado e o governador do Distrito Federal. Parece que todos estarão presentes. Acho que é uma teleconferência, né? Eles vão fazer uma reunião virtual. Pois bem, eles vão tentar fazer o que deveriam estar tentando desde fevereiro, encontrar alguns caminhos que seja possível percorrer juntos para que o Brasil possa combater unido a pandemia. É claro que há pontos de convergência, eles têm de se entender. Se eles, por exemplo, constatarem isso que nós estamos dizendo aqui todo dia, que o Brasil é diversificado demais para ter uma política só, e que quanto mais você tiver um entendimento muito harmonioso e permitir que quem conhece a região trate do combate, que são os prefeitos, Minas está mostrando isso, tanto melhor. Eu espero que não se transforme, que ninguém tente transformar em comício essa reunião, em palanque. Eu acho que eles precisam ser mais humildes todos, o presidente e os governadores. Admitirem que ninguém conhece direito como é que anda essa pandemia, ninguém conhece o caminho correto, você tem de tatear, né? E é tentativa e erro, erra aqui, volta e tal. Procurar errar menos e, pelo amor de Deus, né, uniformizar os dados e torná-los confiáveis. As informações que chegam, nós vamos ver hoje à noite, vamos fazer outro teste daqui a pouco. Só se fala agora, isso aí nas últimas 24 horas, eu ouvi hoje 300 vezes, morreram mais de 1.000 brasileiros. Está morrendo muita gente e isso é dramático. Agora, vamos ver o número de hoje. Se houver mais uma queda, vai ficar claro, então, que não morreram em 24 horas. São as notificações que chegaram nas últimas 24 horas, algumas se reportando a mortes ocorridas vários dias antes. Então, por que eu digo isso? Para minimizar o problema? Não, para ter uma curva confiável e para a gente saber com o que está lidando. Porque o pessoal insiste no discurso, né, de quem defende a vida, quem defende a economia. Não, economia é vida, saúde é vida, tudo se confunde, o que se quer é que, e isso é perfeitamente possível, espero que dessa reunião saia a descoberta, né, da pólvora,
segundo a qual é possível combater simultaneamente a falência econômica e a pandemia de coronavírus. José Maria, é uma reunião importante também porque, justamente como Augusto disse, né, o Supremo deu aos governadores o poder de definir quais são as medidas contra o coronavírus, né? Então, um encontro entre eles é bom até para compartilhar ideias, né, já que são eles que vão combater, né? Vitor, há uma disputa política em andamento. Sempre há, né? Espaço político é disputado todos os dias. Dois projetos importantes estão sendo aí disputados pelos políticos: Congresso, Presidente da República e governadores. O primeiro é esse salário emergencial de R$600. O presidente Jair Bolsonaro originalmente mandou ao Congresso um auxílio de R$200, que já é um bom dinheiro para quem estava em dificuldade total. O Congresso propôs um aumento para R$500, e aí o presidente conversou com a equipe econômica e decidiu, portanto, os R$600, e o presidente sancionou e está pagando. Só que os presidentes da Câmara e Senado, cobrados ali pelos líderes, querem um pedaço deste canhão político. Esta ajuda emergencial, ela é o maior projeto de distribuição de renda do país. Mais de R$100 bilhões na economia e no bolso de quem precisa. É verdade que alguns não precisam, é verdade que houve fraudes, é verdade que alguns se aproveitaram, mas chegou lá na base da economia o dinheiro, né? E aí a disputa política. O presidente Jair Bolsonaro ficou muito forte depois desse projeto aí, deste programa. Agora, isso aí é o lado político, a parte prática, informações de que o Brasil estaria à beira de uma convulsão, com possibilidade de saque, com possibilidade de uma revolta geral. Agora, imagina o pobre sem dinheiro para comida, né, sendo obrigado a ficar em casa. Então, daí é que eu destaco essa importância desta ajuda emergencial de R$600. E é claro que alguns se aproveitaram, houve fraude e tal. Esta é uma disputa importantíssima sobre os dividendos políticos disso aí. A segunda é esta ajuda aos estados e municípios. O Congresso Nacional foi na contramão do governo e aprovou uma ajuda benéfica demais, mais de R$140 bilhões para prefeitos e governadores em ano eleitoral, sem contrapartida. Agora, você imagina um governador e um prefeito. Quem precisa de ajuda não pode dar aumento e promoção. Ele pode, inclusive, se endividar, porque estão perdoados aí os pagamentos, né, do chamado serviço da dívida dos estados e dos municípios que estão devendo as dívidas. E isso está sendo disputado também politicamente a todo vapor. É isso que está agora em debate. É um ano eleitoral, mesmo com a pandemia batendo na porta e cobrando ali a sua passagem, os políticos estão fazendo essa disputa. E esta reunião é contaminada exatamente por isso. Grupos ali do presidente Jair Bolsonaro não gostaram dessa história, não, porque queriam, e é normal até aqui, que o presidente da República definisse para onde enviar o dinheiro, porque ele, ali coordenado pelo Ministério da Saúde, através desta logística, saberia identificar qual o estado e qual o município que precisava desse dinheiro, né? E onde os resultados foram melhor aplicados, né? Como foi aprovado no Congresso Nacional e deve ser sancionado pelo presidente, não. Vai ali para todos os estados e beneficia os poderosos, os ricos, porque recompõe a arrecadação. Quem são os maiores arrecadadores de ICMS? Os estados mais ricos.